She's got my engine started. This happens every time I see a pretty girl. I wanna make her Olá mine. pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um vídeo falando sobre nossa literatura e nosso cérebro emocional. Hoje eu gostaria de falar sobre o livro de um professor que aqui é da PUC do Rio Grande do Sul. Fala que é muito difícil você aprender a escrita, mas você aprende, porque quando a gente é um bom leitor, fica mais fácil a gente escrever. Essa oficina literária, ele dá aula há 34 anos e talvez para comemorar esse período, ele lançou esse livro há pouco tempo, né? E eu gostei de ouvir o áudio dele, tem um áudio que ele gravou na Folha de São Paulo, falando justamente da importância da leitura, né? Que quanto mais a gente lê, mais a gente se torna um bom escritor. É esse o livro do professor Luiz Assis Brasil. Ele fala que para se aprender a escrever, o importante é ler. Para tanto, o professor fala em participação nas oficinas literárias. Escrever ficção é possível quando se dá instrumentos para desenvolver essa habilidade. A gente é um bom leitor, fica mais fácil a gente escrever. Essa oficina literária, ele dá aula há 34 anos e talvez para comemorar esse período, ele lançou esse livro há pouco tempo, né? E eu gostei de ouvir o áudio dele, tem um áudio que ele gravou na Folha de São Paulo, falando justamente da importância da leitura, né? Que quanto mais a gente lê, mais a gente se torna um bom escritor. Só que no caso, ele fala da criação literária, mas ele coloca também a questão das escolas. E eu achei muito interessante porque ele fala que lá na França... Bem, primeiro ele falou que tem um amigo que disse isso há muito tempo atrás, que nos Estados Unidos, nas universidades americanas, sempre havia aula de criação, oficina literária. Era normal ter nas universidades lá dos Estados Unidos. Então ele começou a implementar aqui no Brasil também, lá na PUC, essas aulas de oficina literária. Aí ele conta como começou, como foi o início. Ele falou que a internet ainda, bem, há 34 anos atrás, a gente não tinha a internet como agora, né? E isso foi muito importante para formar uma nova geração de escritores. Aí ele, na continuidade da entrevista, ele falou sobre lá na França, que eles também têm uma oficina que é ministrada basicamente nos cursos de formação de professores. Esses cursos, eles são oferecidos até na intenção, com o objetivo de que os professores formem novos leitores, novos escritores. Então, trabalhando no curso para professor, na faculdade, eles vão estar atingindo também os alunos desses novos professores. Então ele falou que aqui no Brasil os programas de leitura não são levados a sério, porque a gente teria que ter um programa baseado em leitura mais para o aluno, que ele pudesse ler. Porque ele falou que para você se tornar um bom escritor, quanto mais experiência de leitura, melhor.
Então, ele falou que esses alunos das oficinas, quando eles terminam, mesmo que eles não sejam escritores, por N razões, às vezes dificuldade de publicar um livro, às vezes porque não dá para se sustentar, N motivos podem ocorrer, mas com certeza ele falou que são bons leitores, né? E é o que a gente vem então tratando aqui, né? Eu coloquei a questão de tirar 1 hora por dia das suas aulas do currículo, né? Para trabalhar uma leitura dos clássicos, uma leitura de um livro completo. Mas, escutando essa entrevista do professor, e vou comprar o seu livro, posso até depois fazer uma resenha ou comentar aqui para vocês, mas eu acho assim, muito interessante que vem de encontro a tudo que a gente tem falado aqui nos vídeos sobre a questão da leitura, né? Até ele falou que alguns alunos têm bloqueio de escrever, no caso, quando vão tratar de determinados temas, por causa não da literatura, não por causa dos textos literários, não é uma questão literária, mas sim por conta de algum trauma, de alguma fobia, de algum conflito que ele já traz na sua vida pessoal. E aí ele trabalha com textos motivadores, ou em alguns casos fala para o estudante procurar uma terapia, para ele tratar dessas questões emocionais. E é justamente que a gente vem falando sobre essa emoção, né? Que quando a gente lê uma história, a gente vai se deparar ali com questões humanas. E aí, se você tiver um conflito, alguma questão emocional, ela vai vir à tona, né? E esse professor, nessa entrevista, falou exatamente isso, né? Que alguns estudantes têm uma habilidade, aliás, ele até fala que todo mundo tem essa capacidade de desenvolver esse talento. A questão é você começar a fazer, é você ter instrumentos para desenvolver essa habilidade, não é? Porque ele falou que alguns alunos, não vou conseguir, não é para mim, eu não nasci para isso. E ele percebia, já uma pessoa experiente, que o aluno tinha assim um talento, que o aluno era assim uma promessa, poderia chegar a ser um bom escritor, mas são os bloqueios que ele mesmo teria no sentido do seu interior. Deveria procurar uma terapia, seria algum problema psicológico, psicanalítico. Então é o que a gente fala, né? Às vezes, quando você está lendo, quando você está falando sobre um personagem, uma situação, você está ali vivendo uma questão emocional, algum sentimento, algum bloqueio, algum trauma, alguma fobia que você tenha. Então, a gente que é professor, quem está em sala de aula, é um momento que você pode conhecer melhor o seu aluno e até ajudá-lo a sair de alguma situação ou a entender alguma situação, algum conflito emocional. Outra questão também interessante que ele abordou foi sobre o aluno, quando participa de uma oficina literária, os debates, as discussões, eles vão para um caminho qualificado, com quem entende. É diferente, segundo ele, e aí vai de encontro ao que a gente está falando aqui, de você estar lendo e estar só na família, uma tia, a mãe, a avó, um amigo que está escutando. Não, quando você participa de uma oficina literária, você está aprendendo técnicas também de escrita. Você pode ter um debate mais qualificado, um conhecimento mais qualificado a respeito daquele assunto. Então, por isso que é importante a literatura
fazer parte ativamente do ambiente escolar. Ele falou que não só na França tem essas aulas ministradas, sobretudo para os professores, para os futuros professores, como em Portugal, na Alemanha, na Espanha. Então, queridas colegas, vamos incentivar, vamos fazer um trabalho sério, vamos aproveitar que a gente tem a internet, como eu falei no vídeo passado, vamos filtrar o que a gente aproveita das redes sociais, porque as redes sociais, ela tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Como eu falei, a internet tem que você saber o que você vai acessar. Quanto mais a gente tiver conhecimento, quanto mais a gente for qualificado, mais a gente pode filtrar o que a gente está vendo aí nas redes sociais. E embora eu goste assim das redes sociais, porque ela me ajuda a me comunicar com vocês, mas a gente tem que ter um cuidado de como essa rede social é utilizada também, né? Eu procuro sempre compartilhar meus vídeos e deixar que as pessoas que percebem, que respondem a algum questionamento delas, que elas me visualizem, que elas que marquem curtir, porque para mim não vai adiantar nada eu ter muitas visitas, muitas visualizações, muitos acessos, mas ninguém está usando, ninguém está prestando atenção no conteúdo que a gente está conversando aqui. E mais do que o conteúdo que a gente conversa aqui pela rede social, pela internet, buscar aprofundar a informação, buscar ler livros, pesquisar, é muito importante. Então eu fico aqui dando o pontapé inicial, né? Passando a bola. Agora quem tem que fazer a jogada são vocês, né? Vocês que estão aí com seus alunos, vocês que estão procurando aprofundar as questões, estão em busca de conhecimento. Aproveitem essas dicas que eu vou dando aqui, esses livros, esses autores que eu vou comentando, e vão buscando, vão se aprofundando, tá? Então, e vamos aí acessar meu blog, acessar o canal, mas aproveitando para tirar informação que vão ser úteis para vocês, né? Informações que serão úteis. Para mim não adianta só visualizar por visualizar para ter número. Para mim o que adianta é se está tendo alguma influência para vocês. Se vocês estão aproveitando algo e se vocês estão buscando mais informação e mais conhecimento e colocando em prática. Sobretudo colocando em prática, porque vocês estão ainda trabalhando aí com alunos. Eu agora sou uma pesquisadora. Eu procuro sempre estar me atualizando, buscar informações, mas hoje eu sou mais uma pesquisadora e faço palestras, reuniões e passo informação para outros colegas professores. Mas eu queria muito que esses professores que estão ali com os jovens, com as crianças, que eles aproveitassem e colocassem mais esse conhecimento presente no seu dia a dia, tá bom? Então eu vou atualizar também o meu blog, vou escrever lá falando sobre esse professor, e se vocês quiserem pesquisar, né, Luiz Assis Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul. Continuemos na nossa luta por uma educação de qualidade, pela prioridade da leitura em sala de aula, mas uma leitura qualificada, uma leitura prazerosa e que a gente ajude a formar novos leitores.